Bom dia, gente. Prosseguindo com a aula de hoje, do dia 26/5, vamos falar geografia. E hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre o clima. Engraçado, nesses dias aqui na nossa cidade, nós estamos a observar que está chovendo bastante. Só que de vez em quando para a chuva e vem um sol e a gente aproveita para botar uma roupa para secar, enfim. A gente vê essa variação de tempo. E é muito assim complicado para algumas pessoas que apresentam certas enfermidades como rinite, bronquite, sinusite, e eles sentem muito com isso. Mas essa é uma variação do clima. E a gente vai observar que essas variações momentâneas são chamadas de tempo meteorológico. O que são tempo meteorológico? Tempo meteorológico é a combinação momentânea de elementos do clima, como chuva, temperatura e nuvens. Isso, tempo meteorológico. Mas existe o que a gente fala de clima. O que é clima? É a sucessão dos tipos de tempo meteorológico em determinado lugar na superfície terrestre. E isso é muito interessante, porque nós pensamos o seguinte: moramos em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, nós temos um inverno chuvoso, nós temos um verão bem quente, mas quando chega no outono, nós conseguimos observar que existe uma mudança de tempo. Você sente no outono que começa a vir um pouquinho de frio. Na primavera, o calor não é tão intenso como o verão. Então, às vezes, a gente consegue identificar as estações do ano aqui na nossa cidade. Já em outros lugares do nosso país, existe apenas uma estação, que é o sol. Isso está no sertão nordestino da nossa própria região. É muito sol, são poucas as chuvas, e há quem more lá que diga que quando a chuva cai, que ela se precipita um pouco possível, ela não consegue chegar no chão, porque o vapor é tão grande que ela não consegue alcançar o chão, e lá é muito quente. Já no nosso país, na região sul, especialmente em Santa Catarina, lá na Serra Catarinense, lá no Paraná, cai neve. Em pleno Brasil, país tropical, cai neve. Para você ver como a variação climática aqui é rica. Nós temos muito sol em determinado lugar, nós temos estações divididas como aqui na nossa cidade, nós temos neve, que mais parece Europa, aqui no nosso país. Esse é o nosso Brasil e esses são os climas do nosso país e a gente vai aprender agora. Vamos lá? Nós temos aqui climas do Brasil e agora a gente vai identificar. Porque no Brasil predominam os climas quentes, pois a maior parte do seu território está situada na zona tropical, região mais quente da Terra. Nela, porém, há algumas diferenças climáticas em virtude das características naturais de cada lugar, como relevo, hidrografia, vegetação e proximidade com o oceano. No sul do Brasil, por exemplo, o clima é mais ameno em virtude da influência das massas de ar polares. E, por vezes, devido ao tipo de relevo, a região litorânea também apresenta características específicas, pois recebe influência de ventos marítimos. Observe a seguir, nesse mapa que a gente está vendo aqui, o Brasil e o clima predominante em cada região. Olha só, nós temos aqui na região norte. Olha só como é a região norte. O que a gente encontra? Nós encontramos o clima equatorial. Apresenta temperatura elevada durante o ano todo. A média fica em torno de 24 graus a 26 graus. É muito úmido devido à grande quantidade de chuva na maior parte do ano. A presença da floresta amazônica está relacionada a esse tipo de clima. Onde há mais floresta, há mais chuva, né? Isso, então, nós temos o clima equatorial aí na região norte. Nós temos aqui o clima tropical. Nós temos aqui o clima tropical. Olha só, gente, ele está entre a região nordeste e o centro-oeste e um pouquinho da região sudeste, mas é bem pouquinho ou quase nada, né? Isso. Então, esse clima aí que a gente está vendo é o clima tropical. Ele é um clima tropical típico. Apresenta temperatura elevada com média de 20 graus e duas estações bem distintas: a chuvosa, de outubro até abril, e a seca, de maio até setembro. Só consegue meio que identificar essas duas
temperaturas. Agora nós vamos ver aqui o clima semiárido. Olha só, gente, o semiárido, ele está, ó, nessa partezinha aqui, e a gente vai identificar o seguinte: o clima semiárido apresenta temperatura elevada o ano todo. É bem forte aí o calor, viu, gente? Em média 27 graus. As chuvas são escassas e irregulares, quase que não tem muita chuva, tornando o clima seco. A região onde esse clima ocorre é aquela em que menos chove no país, o que leva a população a enfrentar grandes períodos de seca. Foi exatamente aquilo que nós falamos, gente, a respeito do excesso de calor, que a chuva não consegue nem se precipitar. Agora nós temos aqui, bem por esse verdinho aqui, ó. Então, gente, a gente tem aqui, ó, o climinha verdinho aqui, tropical litorâneo. Ele está aqui, ó, próximo à costa. Então, às vezes vem a frente fria, vem por aqui pelo mar, às vezes vem a chuva, às vezes vem o vento. Então, nós temos aqui o clima tropical litorâneo. Nós temos aqui também o clima subtropical. Aqui, onde eu falei para vocês que caracteriza-se por chuvas bem distribuídas durante todo o ano e estações bem marcadas. No verão, as temperaturas são elevadas. Já no inverno, elas podem ser inferiores a 0 graus, ou seja, graus negativos. A região em que esse clima ocorre é marcada pelas temperaturas mais baixas do país, com possibilidade de geada e neve. A temperatura média é 18 graus. Para nós aqui na Bahia, 18 graus, gente, já é muito, muito frio, né? Isso, muito frio. Então, nós temos esses climas aí, esses climas fazem parte do Brasil e nós temos também aqui o tropical de altitude. Olha onde ele tá. Ele tá bem aqui, ó, na região, também parte da região centro-oeste, porque tem muitas montanhas muito alto lá, e aí é um clima também bastante frio. Eu quero dizer para vocês que esses são os climas do Brasil. Apesar de o Brasil ser um único país, ele é distinto nos seus climas, e isso faz dele um país extremamente interessante, apesar de estar nos trópicos, que poderia vir a ser um país de temperatura muito quente. A gente observa como sua temperatura oscila, como sua temperatura varia, e isso é muito bom, gente. A única coisa que deixa causa um certo desconforto é o excesso do sertão nordestino, que é o semiárido, que enfrenta secas terríveis durante anos a fio. Vamos continuar aqui. Então, gente, vocês podem encontrar todos esses climas que nós acabamos de ver na página 5 do livro de geografia de vocês e também a página 4, que fala do clima e da paisagem brasileira. Mas hoje nós só nos detivemos no clima porque é bom aprender uma coisa de cada vez e também para a gente fixar como é tão bonito o nosso país, como é tão bonito o nosso clima, como é tão variado e como é bom a gente aprender isso, né? Então, vamos aprender, vamos ler os climas, vamos aprender das regiões, como é que isso acontece. Não esqueçam de fazer a leitura, aproveitem para ler bastante. Lembre-se do que eu sempre digo na escola: quem lê mais, fala melhor, escreve melhor, compreende melhor as coisas. A leitura é muito importante para nós, então não vamos deixar de ler. Vamos continuar lendo, vamos tomando cuidado, vamos aproveitando o clima esses dias. Apesar de estarmos no outono, já estamos próximos de junho, clima de inverno está chegando aí, mas a gente já está vivendo um outono bem chuvoso, mas parece um inverno, né? Eu tenho certeza que vocês estão observando com expectativa esse clima. Vamos continuar nos cuidando dessa quarentena, se possível for ficar em casa, mas em tudo vamos não deixar os estudos para trás, ficar sempre atento e estudar. Vamos brincar, mas também vamos levar a sério o nosso estudo esses dias. Um beijo, a próxima aula nos veremos. Até lá!